Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT e vou responder uma dúvida, já respondi no pessoal e vou responder aqui também agora de uma maneira mais organizada e também contando um jeito mais complicado de fazer o que a pessoa me perguntou. Basicamente, maneira resumida, tem uma lista de materiais, aqui tem os componentes destes materiais ou destes produtos, enfim, e os componentes estão separados por vírgula. E a pessoa precisa saber, por exemplo, todos os componentes que vão parafuso. Como dá para fazer isso? O jeito mais simples é usando uma coluna auxiliar. Então, como ficaria? Você usa na coluna auxiliar, a fórmula erros no caso, que vai fazer o quê? Vai ver se um valor deu ou não erro. Que valor a gente vai procurar? Localizar, se for o parafuso, por exemplo, parafuso dentro desta célula. Se ele localizar, isso não vai dar erros. Erros vai ser falso. Se localizar, vai dar erros. Erros vai ser, se não localizar, vai dar erro. Erro vai ser verdadeiro. Então aqui, por exemplo, não localizou, só tem madeira, erros é verdadeiro. Aqui, localizou, tem parafuso, erros deu falso. E daí a gente usa, aqui não é soma, vai ser um conte.sys. Eu vou contar o quê? Eu vou contar aqui o número de falso. Tem 3 falsos, quer dizer que 3 vezes ele localizou, então 3 vezes eu tenho parafuso. Essa é a maneira mais simples, mais intuitiva, mas precisa de uma coluna auxiliar. Então tem essa desvantagem. Se eu tiver uma lista de componentes, eu precisaria de uma coluna auxiliar para cada um deles. Neste caso, como que poderia ser resolvido? Já citando um caso um pouco mais complicado, envolvendo fórmulas matriciais. Eu faria o seguinte. Vou usar uma fórmula de soma. Já estou abrindo e fechando os parênteses para não me confundir. Vou usar uma fórmula C. Já vou aqui marcar os argumentos também para não me confundir. E aqui eu vou usar o erros do localiza. Localiza esta célula sem travamento nenhum, porque ela vai andar, no intervalo com travamento. O que acontece? Se erros for verdadeiro, quer dizer que ele não encontrou. Então vai somar 0. Se erros for falso, ele encontrou. Vai somar 1. E daí como é que eu uso a fórmula matricial? Ctrl Shift Enter. Isso vai fazer com que ele use A10 em A2, A10 em A3, A10 em A4 e mostre o resultado para cada uma destas combinações. Ou seja, A2 em A3, em A4, em A5. E cada vez que ele encontrar, ele vai somar 1. Vou dar aqui, repare, Ctrl Shift Enter. Repare, aqui que eu errei aqui, faltou um E, desculpa, é erros. Agora, faltou o Ctrl Shift Enter. De novo, tem que tomar cuidado com isso. Ctrl Shift Enter, pronto. Então, agora, o que ele está procurando? Ele está procurando localizar. Tô mal de fórmula pelo jeito. Vamos lá. Ctrl Shift Enter. Agora sim. Depois de uns pequenos problemas e erros de nome de fórmula, agora sim. Que, aliás, é um dos problemas, às vezes, do Excel. Cuidado para não se concentrar demais na lógica, fazer erros de digitação, como o que eu tinha feito aqui. Então, o que ele está fazendo? Repare primeiro que apareceram essas chaves. Essas chaves indicam que é uma fórmula matricial. Ou seja, ele está procurando o A10 dentro de cada uma dessas células. Cada vez dentro de uma delas e no final está me dando a soma. Repare que quando eu der Ctrl C, Ctrl V, ele vai fazer a mesma coisa agora com a 11, com prego. Então, ele está procurando prego, que aparece 2 vezes, aqui nessas duas, e está me dando 2. Importante, se eu tivesse selecionado as duas e na hora de mexer aqui desse Ctrl Shift Enter, repare que ele não ia andar o A10. Eu preciso dar Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu estou com um problema agora.
desvantagem de mexer com matriz. Eu precisaria pegar isso, apagar a matriz inteira. Agora sim eu posso colar de novo, Ctrl Shift Enter, e agora sim eu posso dar Ctrl C, Ctrl V novamente. Então, matriz tem essa desvantagem que vocês acabaram de ver. Não precisa da coluna auxiliar, mas quando eu tinha uma matriz com 2 células e tentei editar uma, eu não consigo. Então, voltando, não dê Ctrl Shift Enter com as 2 células selecionadas, porque ele vai replicar a 10 ao invés de andar. Ctrl Shift Enter tem que ser dado apenas com esta célula. E depois você dá Ctrl C, Ctrl V para propagar a fórmula. Reparem agora a 10 e a 11, aqui onde está o mouse, propagar a fórmula da maneira correta. Então, são essas as 2 maneiras. Uma mais genérica, melhor, mas muito mais complicada. E também, na verdade, algumas desvantagens por envolver fórmula matricial. Mas tem aqui 2 maneiras de resolver esse problema. Então, sempre que tiver alguma dúvida, sempre que quiser fazer alguma pergunta, é só falar com a gente, é só procurar a gente por qualquer um dos nossos canais de atendimento. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.